Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal da Trading com Dados. Se você gosta de dados, mercado financeiro, finanças quantitativas, programação em Python, você está no lugar certo. Então já se inscreve aqui no canal para você não perder nenhum novo vídeo que nós soltamos aqui praticamente toda semana, ok? E hoje nós iremos falar sobre um tema bastante pertinente aqui dentro do mercado financeiro, que é o beta, né? O beta de uma ação, o beta de um ativo. Então, o beta de um ativo, basicamente, como está escrito aqui no nosso notebook do Google Colab aqui, é uma medida que ele indica a sensibilidade de um ativo em relação às variações do mercado como um todo. Tá? Ele frequentemente vai ser utilizado principalmente na teoria de precificação de ativos, né, no famoso modelo CAPM. Aí, né? E o beta ele é calculado através de uma análise de regressão, onde a variação dos retornos da ação ela é regredida contra a variação dos retornos de um índice de mercado, tá? Geralmente aqui no Brasil a gente utiliza o Ibovespa. Tá? Então, vamos dar uma olhada nessa fórmula aqui, de onde vem o beta, do modelo do CAPM, aqui, né, desenvolvido por William Sharpe. Basicamente, o RI aqui vai ser o retorno esperado do ativo, né, por isso é um modelo de precificação. RF vai ser a taxa livre de risco, né, a taxa que é o custo de oportunidade do investidor para ele investir em outra opção, né, de ativo dentro do mercado. O beta vai ser aqui, como a gente disse, então, a medida que exprime a resposta do preço do ativo em relação ao risco sistemático, né, ou seja, as flutuações do mercado como um todo. E o RM menos RF, aqui dentro, o retorno de mercado menos a taxa livre de risco, é o prêmio pelo risco, tá? Então vamos falar um pouquinho agora sobre a regressão linear, tá? Que ela é composta por essa equação aqui. A gente vai ter o beta zero mais o beta 1 e depois o erro, né? O que a gente quer dizer com esses termos aqui, né? O que significa regressão? Regressão, ela é fundamental para o cálculo do beta, tá? Ela vai ajudar você a modelar a relação entre os retornos da ação com os retornos do mercado, permitindo calcular o coeficiente beta de uma maneira efetiva. A análise de regressão ela também fornece informações sobre a significância estatística do beta, ajudando os investidores a avaliar a confiabilidade dessa estimativa. Para quem não sabe, o beta ele representa um papel crucial na análise de risco, no contexto principalmente da análise de risco dos investimentos em si, né? É uma medida de sensibilidade, ou a gente pode dizer também uma volatilidade relativa de uma ação em relação ao risco de mercado. Então, portanto, o beta ele é usado para avaliar essa volatilidade relativa em comparação ao mercado. Quando a gente tem um beta maior que 1, significa que a ação ela é mais volátil que o mercado. Quanto um beta menor que 1, ele vai sugerir uma volatilidade inferior. Os investidores também utilizam o beta para fazer projeções sobre o desempenho futuro de uma determinada ação. Então, se o beta for alto, espera-se que a ação ela tenha um desempenho aí mais volátil em comparação ao mercado. Quando você está fazendo gestão de portfólio, os gestores utilizam o beta para equilibrar a diversificação dentro das suas carteiras, né? Uma vez um portfólio composto por ações de diferentes betas, ele pode ajudar a reduzir o risco global da carteira. Por último, o beta também ele é uma estimativa de risco sistemático, né? Aquele risco que a gente não consegue evitar a partir da diversificação. Portanto, é também utilizado pelos investidores sob essa ótica, tá? Então, vamos aprender aqui como que a gente pode calcular o beta. Para isso, a gente vai usar algumas bibliotecas aqui, é o Yahoo Finance, NumPy, Pandas, a Plotly, tá? Para a gente fazer uma plotagem do gráfico, Stats Models, aqui ou alguns outros módulos que a gente pode importar aqui também da Stats Model. Então, o que eu estou trazendo aqui? Estou buscando meus tickers. Primeiro vai ser o Ibovespa, depois a Petrobras. Início 21 de nove de 2019, final 21 de nove de 2022, tá? Vou construir, peguei aqui um elemento chamado ativos, que é um data frame vazio. Fiz um for para popular esse data frame. E dessa maneira eu tenho aqui os pontos do Ibovespa e a cotação da Petrobras, né? Depois eu faço através da função percent change, eu calculo os retornos desse data frame aqui em cima e removo os NAs, tá? E aí construo um gráfico, tá? Onde eu vou fazer uma comparação aqui, um gráfico, um scatter plot, né? Um gráfico de dispersão, onde aqui em mode igual a markers, ao invés de ele virar uma linha dentro da plot, ele vai virar os pontinhos que a gente tanto precisa, né? Os pontos de união entre os pares de dados. E dessa maneira
eu tenho esse gráfico aqui, né? Seja que a gente consegue ver aqui numa correlação positiva entre os retornos tanto da Petrobras quanto do nosso Ibovespa, né? Então, no eixo X eu tenho os retornos da Petrobras, no eixo Y eu tenho os retornos, desculpa, no eixo X eu tenho os retornos do Ibovespa e no eixo Y eu tenho os retornos da Petrobras. Dessa maneira, quando a gente plota um com o outro, é esse resultado que a gente tem aqui. Aparentemente possui alguma relação. Então, a regressão ela vai ajudar a construir uma reta aqui no meio, onde minimize as distâncias entre esses pontos, tá? E ela dê uma melhor equação, que seja um fit, né? Vamos dizer assim, para essa reta que a gente está tentando traçar aqui, por isso chamada de regressão linear, ok? Então, como é que a gente calcula a regressão linear para extrair o beta? Vou criar um objeto Y aqui, que é um vetor de retornos da Petrobras, depois um eixo X, que é retornos do Ibovespa. Aqui ele precisa ser dessa forma mesmo, um vetor, tá? Um Panda Series, da forma que a gente está passando aqui dentro, para que você consiga fazer a regressão. Depois, vou criar um outro modelo aqui, vou adicionar dentro do eixo X, dentro desse objeto X, aliás, a constante, né? Como a gente tem aqui na formulinha, né? Então, a gente tem aqui primeiro, se vocês recordarem que a gente tem uma constante aqui dentro, então por isso a gente está trazendo essa constante aqui novamente. Vou criar um modelo, tá? Então sm.ols, de Ordinary Least Squares, método mínimos quadrados, trazendo aqui y e x. Tá? O resultado eu jogo dentro do modelo .fit e depois o beta vai ser resultado .params. O segundo parâmetro que eu tenho dentro desse resultado que está dando aqui, tá? Params 0 vai ser o intercept, o alfa, ok? Então, o beta é o 1. Dessa maneira, eu tenho aqui o beta de 1,33, tá? Como a gente disse anteriormente, né? Um beta maior que 1, uma ação mais volátil que o mercado, e o beta menor que 0, uma ação menos volátil que o mercado. A gente consegue também, dentro do mercado financeiro, é muito utilizado o rolling beta, né? Ou seja, o beta analisado dentro de uma determinada janela, tá? E para isso a gente pode utilizar o rolling OLS aqui do nosso Stats Models, né? Então, praticamente o mesmo padrão que a gente vai fazer aqui, vamos popular esse objeto chamado ativos, depois eu vou construir aqui meu objeto de retornos, né? Vou trazer os dois vetores aqui para dentro em y e x, e aí é muito importante, né, que o y, ou seja, como é um modelo de precificação de ativos, a gente está trazendo, a gente quer, qual que é a nossa variável dependente aqui, né? É o y, os retornos do ativo, tá? E sempre o x vai ser os retornos do índice contra quem você vai regredir isso daqui. Então, com rolling OLS, a gente consegue trazer aqui dentro de uma janela de 252 dias, né, o nosso beta também, tá? E esse beta, legal que a gente consegue, quando a gente joga ele aqui com ponto sFloat, transforma para numérico, depois com ponto sFloat, o que eu consigo fazer? Eu consigo trazer ele para dentro de um gráfico, tá? Então aqui, dentro de uma janela de 252 dias, desde 2012 até 2022, eu consigo ver qual foi o beta dessa ação dentro de uma janela de 252 dias úteis, que é um ano de trade, né? One year, one trading year, na realidade. Desculpa a confusão. Então, eu tenho um ano de trade em 252 dias úteis e eu consigo ver o beta. O que a gente pode notar, né, que o beta ele muda de valor com bastante frequência, né? Então, que a gente gosta de falar, né, no mercado financeiro é que é difícil muitas vezes você estimar a beta. Você prevê beta, né, justamente porque ele é um alvo móvel, como a gente pode ver aqui. Entretanto, como a gente disse anteriormente também, ele é um balizador de risco dentro da carteira para você tomar uma decisão dentro do seu portfólio e também para você entender qual que é a relação daquele ativo com o risco sistemático de mercado. Espero que você tenha gostado desse conteúdo, tá? A gente trouxe aqui bem rapidamente. Dentro do PMF, do Python para Mercado Financeiro, nós temos aulas mais aprofundadas sobre esse tema, aplicado à gestão de portfólio. Então, se você ainda não faz parte, www.tradingcondados.com.br/cursos, lá você pode encontrar o curso mais completo de Python aplicado ao mercado financeiro do Brasil. Se você gostou desse vídeo, mais uma vez, deixa o seu like aqui, se inscreve no canal ou encaminhe esse vídeo para alguém que você acha pertinente. Até a próxima.